bom dia a toda a família Canção Nova. Nós estamos ao vivo aqui de São Paulo e agora são 9 horas e 31 minutos. Já já vamos conversar com nossos repórteres para ficar sabendo das principais notícias desta manhã. Direto do Vaticano, a Lízia Costa conta sobre as atividades do Papa Francisco. No domingo, o Papa fez uma reflexão sobre a alegria de descobrir um sentido para a própria vida e a alegria de senti-la comprometida com a aventura da santidade. Aqui no Brasil, direto de Brasília, você fica sabendo o que está acontecendo lá no Congresso. Essas e outras notícias você confere daqui 2 minutos. E o CN Notícias está começando, a gente começa falando do Vaticano. O Papa Francisco comemorou a notícia do cessar-fogo na fronteira entre Rússia e Ucrânia. É a paz que vence, né? No domingo, no encontro na Praça São Pedro, o Papa falou também sobre o Dia dos Avós e confiou uma missão aos jovens. Então vamos agora ao vivo a Roma conversar com a Lízia Costa, que tem essas e outras informações. Oi, Lízia, boa tarde aí para você. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos. O Papa Francisco, a gente tem acompanhado nesses últimos ângelos, ele tem insistido por esse cessar-fogo, principalmente nesse tempo de pandemia, e ontem ele se manifestou contente porque a Rússia e a Ucrânia pegaram essa decisão, tomaram essa decisão e estabeleceram o fim dessa ação militar em Donbas, que tem um conflito nessa região há mais de 6 anos e já morreram mais de 13 mil pessoas. O Papa Francisco pediu que essa tomada, essa iniciativa de cessar fogo não seja temporária, mas que ela se restabeleça, que ela se firme em um acordo de paz concreto e que também sejam retiradas as minas, dando assim muita segurança àquela população. Como você disse, uma esperança para o nosso coração de que também outras regiões de conflito tomem essa iniciativa de cessar fogo. Rodrigo, o Papa Francisco também deu um recado aos jovens. Ontem era dia de Santana, em São Joaquim, a voz de Jesus, ou seja, o dia dos avós, e ele pediu que os jovens tomassem uma iniciativa sempre de cuidar dos idosos, sentir os idosos todos como avós. E ele disse que uma árvore precisa de ter uma raiz, então o jovem é essa árvore e os idosos são essas raízes, nós precisamos estar sempre ligadas a ela para dar bons frutos. Então, ele pediu a criatividade da juventude, principalmente nesse tempo, fazendo uma videochamada, ligando para um idoso, mandando um bilhete, ou seja, usar a criatividade para se aproximar, para dizer que está próximo deles nesse período, principalmente nesse período difícil. Ele disse que, inclusive, nas regiões que já se pode visitar, é uma boa iniciativa, inclusive, ir até a casa desses idosos e prestar uma ajuda. É sempre muito bonito ver o Papa com essa atenção aos idosos, esse cuidado, esse zelo, nos ensinando tanto sobre isso. E agora só um último comentário sobre a meditação. Ontem ele falou sobre a parábola do tesouro, disse que esse tesouro, quando nós o encontramos, o nosso coração transborda de alegria, a gente tem coragem de deixar tudo porque a gente encontrou o verdadeiro sentido. Ele falou também que muitas vezes a gente pensa que esse tesouro é alguma coisa passageira, mundana e que brilha, mas que não tem valor. Ele disse que muitas vezes nós nos confundimos com isso. As coisas do mundo brilham, mas elas não têm o valor. Mas quando a gente encontra Cristo, a gente encontra a verdadeira alegria, a verdadeira beleza, e essa alegria faz com que o nosso coração se aventure mesmo em uma vida de santidade. Então, a meditação que vale a pena ler, ela está no nosso site noticias.cançãonova.com. Rodrigo. Valeu, Lízia. Obrigado pelas informações. Tenha um bom dia aí, né? Bom, agora a gente vai a Brasília, falar ao vivo com o Otávio Martins. Ele vai trazer notícias sobre o Congresso e ainda atualizações sobre o combate ao coronavírus aqui no Brasil. Oi, Otávio, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. Mais uma semana se inicia, né? O Congresso Nacional tem pautas importantes aí para avaliar, pautas importantes para colocar em votação. Uma dessas pautas, por exemplo, é o Fundeb, foi aprovado na Câmara dos Deputados, agora espera também a avaliação do Senado. O projeto de fake news também pode ser votado nessa semana, então tem algumas pautas importantes que o Congresso deve analisar. Por exemplo, também vetos presidenciais que daqui a alguns dias começam a trancar a pauta aí, então, porque desde o início da pandemia o Congresso Nacional ainda não se reuniu, né, em uma sessão conjunta. Então, as pautas vão se acumulando, lembrando que agora era para o Congresso estar em recesso, então
os trabalhos começam a ficar um pouco mais lentos, mas o Congresso prometeu que não iria entrar de recesso e que iria avaliar todas as pautas aí importantes no combate à pandemia. Por falar aí no combate à pandemia, o presidente Jair Bolsonaro se recuperou do coronavírus. No final de semana ele postou uma foto dizendo que já tinha resultado negativo para o coronavírus e volta hoje a despachar no Palácio do Planalto com ali os ministros mais próximos dele, que já podem ter contato com ele. Então o presidente volta à agenda normal depois de 20 dias aí que ele foi diagnosticado com o coronavírus. O coronavírus aqui no país segue aí em crescimento. A gente tem mais de 2 milhões de casos, já temos aí quase 2 milhões e 500 mil casos confirmados do novo coronavírus no país. Infelizmente, 87 mil pessoas morreram. E o país segue aí em primeiro lugar no ranking de pessoas recuperadas. Essa é a boa notícia. O Brasil já tem mais de 1 milhão e 600 mil pessoas que conseguiram vencer o coronavírus. Voltamos com vocês. Obrigado, Otávio. No Rio de Janeiro, a Prefeitura anunciou no domingo que a festa de Réveillon desse ano não foi cancelada, mas terá que ser reformulada por causa da pandemia de Covid-19. A Prefeitura disse aguardar uma proposta da empresa de turismo do município do Rio de Janeiro de um novo formato para o evento. O projeto deve ser discutido com o setor de hotéis e restaurantes e demais envolvidos na festa da virada do ano. No sábado, a Prefeitura do Rio tinha anunciado o cancelamento da festa devido aos riscos de infecção e propagação do vírus. Aqui em São Paulo, a Prefeitura anunciou o cancelamento da festa de Réveillon na Avenida Paulista devido à pandemia de Covid-19. A seguir, tem a previsão do tempo. E aqui em São Paulo, o termômetro hoje deve ficar entre 14 e 26 graus. Nós vamos para o intervalo com imagens ao vivo da capital paulista. O intervalo é rapidinho e a gente volta já. CN Notícias está de volta, agora são 9 horas e 42 minutos, pelo horário de Brasília. E os novos casos de coronavírus pelo mundo são destaques do Noticiário Internacional nesta segunda-feira. A manchete do The Washington Post afirma: posição global da América está um ponto abaixo. O tratamento da pandemia pelo presidente Trump criou divisão e confusão em vez de uma estratégia nacional. Enquanto isso, a comunidade global está questionando a capacidade dos Estados Unidos de assumirem um papel de liderança em um momento em que as inúmeras crises exigem cooperação. E o El País destaca: protesto antirracista de Portland se intensifica e se espalha por Seattle e outras cidades dos Estados Unidos. Tensão com forças federais desencadeia pequenos confrontos, enquanto a Casa Branca insiste em estratégia. O britânico The Telegraph destaca: França e Alemanha podem se juntar à Espanha na lista de quarentena do Reino Unido. Países temem sofrer segunda onda, já que a Grã-Bretanha diz que não hesitará em agir rapidamente e impor novas medidas. E o destaque do francês Le Monde é a questão ambiental. A manchete diz: agora é a hora certa de vencer a batalha ecológica. A afirmação é da ministra da Transição Ecológica, Bárbara Pompili. Renovação térmica, parques naturais e combate à concretização das cidades são medidas apresentadas pela ministra ao Conselho de Defesa Ecológica nesta segunda-feira. E o italiano Avvenire destaca: registro de novas infecções na China. No Vietnã, a capital Hanoi está fechada. Em todo o mundo, os casos confirmados de coronavírus ultrapassaram 16 milhões. China, Vietnã, Austrália são países que registraram hoje situações preocupantes da Covid-19. Ontem, houve 61 novos casos confirmados na China, dos quais 57 se desenvolveram localmente. O número é o mais alto desde 6 de março. E ainda falando de notícia estrangeira, em Portugal o índice de desemprego diminuiu desde o início da pandemia. Outro assunto em Portugal são as queimadas nesse período de verão europeu. Um dos efeitos da pandemia em Portugal foi o número de desempregados. Segundo o Instituto de Emprego e Formação Profissional de Portugal, são 400 mil desempregados atualmente, 36% a mais do que o ano de 2019.
Contudo, esse índice teve uma queda pequena, mas significativa do mês de junho, 0,6% em relação ao mês de maio. A expectativa é que a oferta de trabalho cresça com agora as férias de verão oficiais que começam dia 1º de agosto. Com isso, os empregados de hotelaria e restauração serão novamente recontratados para dar suporte a essa oferta de trabalho por causa do número de pessoas que vão sair de férias. O governo português motivou os portugueses a fazer este período dentro do território nacional. As temperaturas estão altas e estão elevadas e as pessoas já estão a planejar esse mês de agosto de férias. Férias na escola, férias do trabalho e tempo para aproveitar o calor. E o calor está cada vez maior. Chega a ter 38 graus em algumas regiões de Portugal. Isso é bom para as férias de verão, mas é preocupante. 50 localidades de Portugal estão hoje em estado vermelho com a possibilidade de incêndio. Nesse final de semana nós tivemos alguns focos de incêndio que foram controlados, mas esse tempo aqui na Europa e em Portugal especialmente é muito propício a um incêndio. Por isso, o governo fica em alerta para que a população possa usufruir do verão de forma tranquila. Cíntia Santos, de Lisboa, para o Canção Nova Notícias. Cíntia, obrigado pelas informações e que o pessoal aproveite bem esse tempo de verão, né? Bom, aqui no Brasil, aqui em São Paulo principalmente, a semana começa quente, sem chuva e com predomínio de sol no estado de São Paulo. Mas na quarta-feira, uma nova frente fria vai avançar e mudar o tempo novamente. Veja então a previsão do tempo para esta segunda-feira. A segunda-feira no sul será com chuva passageira no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Não chove nas outras áreas. Na região sudeste, chove somente no Espírito Santo. Nos outros locais, o sol predomina. Tempo seco também no centro-oeste. Faz sol em toda a região e a umidade relativa do ar deve atingir níveis baixos nas horas mais quentes do dia. Ar seco, sol forte e nenhuma chuva no norte do país. Chove no Amazonas, em Roraima e Rondônia. Pancadas de chuva intercaladas com aberturas de sol nas demais áreas da região. No Nordeste, chuva frequente na Bahia, em Sergipe e Alagoas. Em Pernambuco, na Paraíba e no Rio Grande do Norte, chove rápido. Já nas demais áreas do Nordeste, não chove e o sol predomina. A seguir, tem dicas de uma especialista para escolher cursos online. A gente volta daqui a pouco, após o intervalo. Bom, desde o início da pandemia, a gente precisou se adaptar às medidas de higiene pessoal. Mas, além desta, a higiene das superfícies também se tornou bem necessária. Nos veículos, por exemplo, alguns hábitos são essenciais para evitar contaminação, principalmente quando ele é usado a trabalho. Álcool 70% e um pano limpo. Algumas borrifadas em pontos estratégicos do veículo podem ser fundamentais na prevenção contra o vírus em motoristas e passageiros. Nos serviços que dependem dos automóveis, a higienização já virou regra. Desde o retorno do atendimento gradual das autoescolas no estado de São Paulo, o Detran estabeleceu um protocolo sanitário junto ao Ministério da Saúde e os profissionais passaram a adotar esses critérios. Onde há contato tanto do aluno quanto do instrutor, como maçanetas de porta, volante, alavanca do freio de mão, alavanca do câmbio e também os bancos. Os bancos são protegidos com uma capa impermeável para facilitar essa higienização. Tanto o instrutor quanto o aluno devem permanecer de máscara durante toda a aula. E assim que chegar na autoescola, tanto para abrir ou fechar aulas, eles devem higienizar as mãos com álcool gel. Outras medidas são aplicadas em ambientes internos desses estabelecimentos. No escritório nós temos distanciamento, demarcação em solo quando houver atendimento simultâneo, também álcool em gel, álcool 70%, barreira física nas mesas. Os cuidados, especialmente dentro dos veículos, devem ser praticados com rigor também nos carros particulares.
A comprovação científica já mostrou que algumas superfícies, como o plástico, a carga viral pode se manter ativa por até 3 dias. Em um estudo recente, publicado no New England Journal of Medicine, foi detectado que o vírus pode permanecer viável por até 72 horas em materiais como plástico e aço inoxidável, e em 24 horas em superfícies como papelão e, por exemplo, por 4 horas em superfícies como o cobre. O reforço na proteção vale para mais alguns detalhes. E, se possível, durante o período das aulas, o carro permaneça com a janela parcialmente aberta. Assim, garante também a ventilação e o fluxo de ar sendo renovado constantemente. Com instruções adequadas, o que se espera é que a consciência de cada um possa falar mais alto. Tanto os alunos quanto os instrutores estão sendo orientados, se caso eles ou seus familiares apresentarem alguns sintomas, que fiquem em casa e nos comuniquem imediatamente. Legal, né? Olha, agora tem mais dicas também. A pandemia do coronavírus trouxe muitos desafios para as pessoas, mas nesse cenário surgiram também novos hábitos. Um deles são os cursos online. Eles vieram para buscar novos conhecimentos e melhorar habilidades no trabalho. Nossa equipe conversou com uma especialista em recursos humanos que deu dicas importantes na hora da escolha do curso. Sabe aquela frase que mesmo diante de uma crise existem as oportunidades? Pois bem, é exatamente essa realidade que estamos vivendo hoje em dia. Diante dessa pandemia, onde se faz necessário o isolamento social, novas oportunidades de capacitação estão surgindo. São os cursos online. Agora, que tipo de curso eu devo escolher? Será que eu tenho aderência ou não a essa modalidade de capacitação? Bom, quando a gente pensa em fazer um curso online, a gente deve levar em consideração a durabilidade desse curso, que tipo de conteúdo ele vai trazer para a gente, para contribuir com o nosso desenvolvimento profissional, se eu tenho aderência ou não a esse tipo de capacitação. Mas o principal a ser feito, o primeiro momento aí quando a gente pensa em fazer um curso online, é pensar exatamente que tipo de contribuição ele vai trazer para o nosso currículo, que tipo de conhecimento, de habilidade ele vai proporcionar e que agregue valor ao nosso desempenho profissional. O curso online hoje em dia ele está sendo muito bem aceito, ele está sendo considerado um grande diferencial, até mesmo em função dele poder proporcionar maior flexibilidade de dia, de horário, de local. Agora, é bom ficar atento em que é extremamente relevante e necessário possuir o quê? Disciplina, foco, determinação, reservar um momento do dia ou da semana para se concentrar, se dedicar e aproveitar ao máximo dessas capacitações. Existem muitos cursos sendo ofertados por diversas instituições, inclusive gratuitos. É muito importante levar-se em consideração que tipo de atividade profissional eu estou inserido e, consequentemente, que tipo de conteúdo de curso vai me trazer maior benefício. Podem ser conhecimentos técnicos, como também conhecimentos ligados ao âmbito de socialização. Por exemplo, temas transversais, que são comuns a qualquer tipo de atividade, também devem ser igualmente explorados. Afinal de contas, vivemos em um mundo de alta complexidade, de constantes mudanças, de constantes transformações, de incerteza, de ambiguidade. Então, pensar em cursos que proporcionam maior conhecimento e desenvolvimento de habilidades, por exemplo, relacionadas a técnicas de negociação, a pensamento crítico, a resiliência, a assertividade, a comunicação, a gerenciamento do tempo, a liderança, a atitudes, são essenciais para o bom desempenho, para o aprimoramento constante, garantindo assim excelência, capacitação, aprendizado e diferencial competitivo no mercado de trabalho. Na verdade, muitas pessoas buscam fazer cursos que estejam relacionados ao seu escopo de atuação profissional. Mas também é igualmente importante pensar que a gente vive hoje em dia em um mundo de constante transformação, onde existem complexidades, volatilidades, incertezas e até mesmo ambiguidades. E diante desse cenário, é preciso a gente se manter antenado e preparado para qualquer outra contingência ou desafio ou surpresa que venha a surgir. Então, portanto, manter-se também constantemente capacitado em outras áreas de atuação que não necessariamente estejam diretamente relacionadas à sua formação profissional ou ao seu escopo de atuação
é igualmente relevante. A Universidade Estácio, por exemplo, oferece diversos cursos gratuitos. Temas relacionados à administração, à engenharia, à gastronomia e tantos outros estão disponíveis. Basta acessar o site e procurar aquele que mais atende à sua necessidade. Bom, CN Notícias está terminando. Ainda é segunda-feira, mas nós já estamos na expectativa para o Canção Nova Abraça São Paulo, aqui direto do estúdio da TV Canção Nova, para abraçar o Brasil inteiro. No sábado à noite, um show musical com Adriana Arides e Eros Biondini, e no domingo, muita pregação e oração. A programação completa está disponível no site saopaulo.cançãonova.com e nas redes sociais é só seguir @cançãonovasp. Continue na companhia da Canção Nova. A seguir tem o programa Cantinho da Criança e à noite você acompanha direto daqui de São Paulo a missa na paróquia Santa Cândida, 7h30. Uma boa semana para você.